Há quase 2000 anos, em uma ensolarada manhã de verão, o cotidiano vibrante das cidades romanas de Pompeia e Herculano seguia seu curso habitual. Comerciantes negociavam nas praças, gladiadores treinavam para o seu próximo espetáculo e as famílias desfrutaram da prosperidade trazida pelo domínio romano. Nenhum deles poderia imaginar que, sob os vinhedos férteis e as colinas tranquilas do Monte Vesúvio, a natureza preparava um espetáculo de poder e destruição. Em poucas horas, o que antes era símbolo da riqueza, cultura e civilização seria transformado em ruínas, e a vida urbana romana, em toda a sua glória e fragilidade, seria congelada no tempo por camadas e cinzas. O episódio da erupção do Vesúvio em 79 revelou a força implacável da Terra diante da arrogância humana e, paradoxalmente, preservou com perfeição os traços de uma sociedade sofisticada que julgava dominar o mundo. As cidades soterradas tornaram cápsula do tempo, oferecendo um vislumbre sem precedente da vida cotidiana do Império Romano. Suas casas, seus templos, suas comidas, suas artes e até as últimas expressões de desespero daqueles que foram surpreendidos pela maior força da natureza. Seja bem-vindo à história de Pompeia e o dia em que a natureza mostrou seu maior poder de destruição. A história de Pompeia remonta século antes de sua destruição, emergindo como um assentamento osco no século 17 a.C., fundado por povos itálicos nativos da região. Os oscos, um grupo étnico relacionado aos samnitas, escolheram um local estratégico por sua proximidade com o mar e o rio Sarno, que facilitava o comércio e a agricultura. Inicialmente chamada de Pompeia, a cidade cresceu como um centro comercial modesto, com muralhas defensivas e um layout urbano simples. No século VI a.C., influências etruscas e gregas começaram a se infiltrar, trazendo avanços na arquitetura e cerâmica, evidentes nos templos iniciais dedicados às divindades como Apolo. Com a expansão romana no século IV a.C., Pompeia foi incorporada ao Império Romano após as guerras samnitas, tornando-se uma colônia em 80 a.C., sob o ditador Sula, que aceitou veteranos romanos na área. O latim substituiu o osco como língua principal, e estruturas romanas icônicas foram erguidas. Pompeia floresceu como uma cidade portuária secundária, ligada a Nápoles e Roma via estradas como Via Appia, exportando vinho, azeite, garum, que é uma espécie de molho de peixe fermentado, para todo o Mediterrâneo. A sua população, estimada entre 10 mil e 20 mil habitantes, era uma mistura multicultural. Romanos, gregos, etruscos, samnitas e escravos de origens diversas, refletindo o cosmopolitismo do império. Socialmente, Pompeia era uma cidade hierárquica, mas dinâmica. Mulheres desfrutaram da relativa independência, gerenciando negócios e participando de cultos religiosos, como o de Ísis, importado do Egito. Os gladiadores, treinados em quartéis como o Ludus Gladiatórios, eram celebridades, e as termas públicas como as termas estabianas serviam como centros sociais com piscinas quentes, frias e sala de massagem. A religião também permeava tudo. Templos de Vênus, Fortuna, Mercúrio pontuavam Skyline, e festivais anuais incluíam procissões e sacrifícios. Economicamente, a agricultura era um meio vital, com vinhedos e pomares ao redor da cidade. Porém, terremotos frequentes, como os de 62 d.C., danificou muitos edifícios, sinalizando a instabilidade geológica da região. Apesar disso, Pompeia se reergueu, com reconstruções em andamento quando o desastre final ocorreu. Essa era de prosperidade, marcada por arte vibrante, engenharia avançada e uma cultura hinduísta, pintava um quadro de uma cidade confiante em seu futuro, alheia do perigo adormecido que vivia perto. Pompeia estava condenada desde o início, já que sua geografia era completamente desfavorável ao seu desenvolvimento a longo prazo, pois dali perto existiu então o Monte Vesúvio, que os romanos viam como uma montanha inofensiva coberta de vinha. No entanto, ele não era uma montanha ou um vulcão qualquer, era um dos mais poderosos instrumentos de destruição da natureza. O Monte Vesúvio é um imponente estratovulcão com aproximadamente 1.200 metros de altitude e uma base de cerca de 8 km de diâmetro. Ele se destaca na paisagem na Baía de Nápoles como um dos vulcões mais estudados e temidos do mundo. A sua cratera,
possui em torno de 600 metros de profundidade e 1,5 quilômetros de perímetro, sendo resultado de séculos de atividades vulcânicas intensas. O Vesúvio é composto principalmente por rochas adecídicas e traquíticas, o que caracteriza como um vulcão de erupções explosivas e altamente perigosas. Em 24 de agosto de 79 d.C., foi um dos mais trágicos e impressionantes eventos naturais já registrados na história da humanidade. Tudo começou de forma aparentemente comum nas cidades romanas de Pompeia, Herculano e Estábia, que viviam momentos de prosperidade, com mercados cheios, banhos públicos movimentados e cotidiano típico do Império Romano. O céu estava claro e ninguém imaginava que, por baixo daquela montanha aparentemente adormecida, uma força colossal se acumulava há séculos. Por volta do meio-dia, uma explosão ensurdecedora rompeu o silêncio da região. O topo de Vesúvio se abriu violentamente, lançando para o céu uma gigantesca coluna de cinzas, gases tóxicos e pedras incandescentes, que alcançaram cerca de 30 quilômetros de altura. Essa coluna se espalhou em formato de pinheiro, como descrito pelo historiador Plínio, o Jovem, uma das únicas testemunhas oculares a relatar o evento. Logo, o dia se transformou em noite, o sol desapareceu sob a nuvem densa e escura e o ar ficou carregado de cinzas sufocantes. Em Pompeia, a chuva de pedras pobres começou a cair intensamente, cobrindo as ruas e telhados. As casas começaram a desabar com peso de fragmentos vulcânicos, enquanto os moradores tentavam fugir em meio à escuridão e ao caos. Alguns procuravam abrigo em construções mais sólidas, sem saber que estariam selando seu destino. A cada hora, a quantidade de cinzas aumentava, tornando o ar irrespirável e mergulhando a cidade num completo desespero. Enquanto isso, em Herculano, a mais próxima do vulcão, foi atingida de maneira ainda mais devastadora. Durante a noite, Vesúvio expeliu fluxos piroclásticos, uma mistura letal de gases superaquecidos e cinzas a mais de 400 graus Celsius, que desceram pelas encostas em altíssima velocidade, destruindo tudo em seu caminho. As ondas de calor foram tão intensas que mataram instantaneamente todos que ainda estavam na cidade, preservando seus corpos em posição de fuga. Na manhã seguinte, Vesúvio continuava ativo. A coluna de fumaça havia diminuído, mas as cinzas continuavam a cair, enterrando completamente Pompeia sob cerca de 6 metros de material vulcânico. Em menos de 24 horas, cidades inteiras haviam desaparecido do mapa, soterradas e esquecidas por quase 1700 anos até serem descobertas no século XVIII. A erupção foi tão violenta que a próxima vez que a humanidade viria tamanha catástrofe seria apenas em 1736 anos depois, com a explosão do Monte Tambora na Indonésia. Imediatamente após a erupção, o local de Pompeia foi abandonado e esquecido. Sobreviventes, como os que fugiram para Nápoles, tentaram saquear ruínas expostas, mas a espessa camada de cinza logo cobriu tudo, transformando a área em um planalto estéril. O nome Pompeia sobreviveu em documentos romanos, mas a sua localização exata se perdeu ao longo dos séculos. Durante a Idade Média e a Renascença, a região foi usada como agricultura, com canais e túneis escavados, ocasionalmente revelando fragmentos antigos, mas sem reconhecimento sistemático. Em 1594, durante as obras de aqueduto, o arquiteto Domenico Fontana encontrou inscrições e afrescos, mas o achado foi encoberto por razões morais. A redescoberta moderna começou em 1748, sob o rei Carlos III de Bourbon, quando as escavações em Herculano inspiraram buscas em Pompeia. Inicialmente confundindo com Stabiae, a identificação veio em 1763, com a inscrição escrita Rei Publicae Pompeianorum. As escavações, inicialmente caóticas e focadas em tesouro para coleções reais, evoluíram para método científico no século XIX, sob Giuseppe Fiorini, que introduziu molde de gesso para corpos e dividiu a cidade em regiões insulares para mapeamento. No século XX, arqueólogos como Matteo Maiori expandiram as escavações, revelando 66 hectares, cerca de 2/3 da cidade, incluindo teatros, anfiteatros e lupanar. Após a erupção, Pompeia tornou-se o patrimônio mundial da Unesco em 1997, atraindo milhões de turistas anualmente. Seus artefatos oferecem insights inigualáveis sobre a vida romana, como a sua economia e até o seu humor. Desafios modernos para as ruínas incluem erosão, turismo excessivo e terremotos, levando a projetos de conservação como o Grande Projeto Pompeia, financiado pela União Europeia, que restaurou estruturas como a Casa de Viti. Estudos recentes
usa o DNA e isótopos para reconstruir a origem das vítimas, revelando diversidade de éticas e tecnologia como drones e IA mapeiam áreas inescavadas. Hoje, Pompeia se ergue não apenas como uma relíquia arqueológica, mas como um poderoso símbolo da fragilidade humana diante da natureza. Suas ruínas silenciosas narram a história de uma civilização que acreditava dominar o mundo, mas em que um único dia foi subjugada pela força da terra. A tragédia que a destruiu deu origem a uma das mais preciosas janelas para o passado, transformando-o em um museu a céu aberto, onde cada parede, mosaico e modelagem de cinzas conta uma história de uma vida interrompida. A catástrofe inspirou gerações de artistas, escritores e estudiosos, de obras literárias como Os Últimos Dias de Pompeia, a filmes, pesquisas arqueológicas e estudos modernos sobre a vulcanologia. Atualmente, o Monte Vesúvio continua ativo e ameaça uma população de cerca de 3 milhões de pessoas, continuando a lembrar que o equilíbrio entre a criação e a destruição é tênue e imprevisível. Assim, Pompeia permanece como um testemunho imortal da efemeridade da civilização e da persistência da memória humana, um lugar onde o tempo parou, mas a história continua a falar.